Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa. Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal pra gente conversar sobre uma listinha de livros bem interessantes. Porque estamos aí no finalzinho do mês de setembro, um mês farroupilha aqui pro Rio Grande do Sul. Dia 20 foi Revolução Farroupilha. Por isto, apesar de não ter conseguido postar esse vídeo no dia 20, eu fiz uma listinha aí com livros de autores gaúchos que eu tenho na estante e que recomendo pra vocês. Apesar de que um deles eu sou meio suspeita pra indicar, mas todos são autores daqui do Rio Grande do Sul e vale a pena conhecer. Pra quem ainda não conhece, alguns eu duvido muito que não conheçam, tá? Mas vamos ver o que interessa, certo? Alguns clássicos, a maioria contemporâneos, mas com um pezinho ali num autor super conhecido, acredito de que não só daqui, mas em vários locais aí, Brasil afora, certo? Vou começar por ele, inclusive, que é Érico Veríssimo, indicando, claro, O Tempo e o Vento. Esse aqui é o primeiro volume, que é o Continente. A gente tem o Retrato e o Arquipélago. Então, O Tempo e o Vento é dividido em 3 partes. Esse aqui, principalmente, é o mais conhecido, porque a gente tem a história da Ana Terra, do Capitão Rodrigo, né? E tantos personagens memoráveis aí, que todo mundo conhece. Então, que vale super a pena conhecer. Ler é uma história que tem muito tradicionalismo, né, porque se passa há muito tempo atrás, mas que conta, o autor, né, conta a história de uma sensibilidade com uma escrita tão, pelo menos pra mim, né, que foi de me fazer suspirar e de me deixar vidrada na história, porque, né, é o Rio Grande do Sul, são muitas coisas que eu particularmente conheço, e quando eu li, principalmente, eu ainda não estava muito familiarizada com livros que também, outros livros, né, que se passassem aqui no Rio Grande do Sul. Então, ter tido contato com esse aqui foi uma experiência fantástica pra mim. E o autor escreve maravilhosamente bem, né, escrevia e deixou aí esses livros pra nós, então acho que todos merecem ser lidos, mas em especial O Continente, tá? O Tempo e o Vento. Depois, seguindo a listinha agora de autores contemporâneos, esse aqui tem muitas referências a Tempo e o Vento, então Andarilhos, do Rodrigo Tavares. Essa foi uma leitura muito boa também, que eu adorei ter feito. Faz um tempinho, bastante tempinho que eu li, alguns anos, mas foi uma leitura muito bacana, muito divertida e que, como eu disse, senti muitas referências a O Tempo e o Vento, a Érico Veríssimo. Então, super indico pra vocês irem conhecer os livros, no geral, do Rodrigo, que ele escreve muito bem. Também, tá? E sim, as histórias se passam no Rio Grande do Sul, tá? Todos nós adorávamos Cowboys, da Carol Ben Simon. Este livrinho aqui eu conheci através da TAG, né, quando eu assinava a TAG Curadoria, que inclusive é um clube aqui do Rio Grande do Sul. Eu não conhecia a autora, não conhecia nada sobre ela. Passei a conhecer a partir deste livro. Foi uma grata surpresa, assim, porque esse livro específico, ela vai fazer uma viagem para municípios do Rio Grande do Sul. Uma viagem que me permitiu também conhecer outros locais superficialmente, mas ainda assim conhecer. E assim, foi uma leitura bem diferente. Eu não estava esperando que eu fosse gostar, né? E foi uma aventura, assim, eu adorei acompanhar a personagem viajando aí pelo interior, pela serra, enfim, por outros municípios que eu nunca pisei, mas adorei conhecer através aqui da narrativa dessa autora. Eu gosto bastante de histórias que tem esses personagens que entram nessa aventura, nessa jornada de autodescobrimento, enfim, né? E o fato de que eram municípios aqui ao redor me deixou, pelo menos, com uma sensação mais de coração quentinho. Não era essa a intenção de erro da autora, mas gostei bastante da experiência. Aí um livro mais recente, no caso que eu descobri mais recentemente, que foi Os Supridores, do José Faleiro. Esse, na verdade, é uma história com uma pegada completamente diferente dos outros que eu já indiquei pra vocês. O caso traz a história do Pedro e do Marx, que eles trabalham no supermercado de Porto Alegre. Eles moram na periferia, então eles têm essa ânsia por conquistar, por ser na vida, vamos dizer assim, e sair daquela situação
E, né, logo no início a gente já tem né, aquele retrato de que quem mora nesses locais mais afastados são meio que invisíveis e acabam não sendo, não tendo as oportunidades, né, de crescer na vida, de sair daquele lugar, ou no caso, né, de ter uma vida realmente melhor do que eles têm. Então é uma leitura, como eu disse, completamente diferente. A gente tem uma história que se passa em Porto Alegre, se eu não me engano é na Bom Jesus, no bairro Bom Jesus, né, então é um pouco mais perto a realidade, né, atual, vamos dizer assim, e bem retrato, assim, de como que funcionam as coisas por aqui e, acredito eu, em tantos outros locais, outros estados que tem esses bairros, essas periferias que acabam sendo marginalizadas, invisíveis, né, ignoradas pela sociedade no geral, pelo governo, enfim, por tudo isso, mas não vamos entrar em detalhes porque isso aqui não é uma resenha. Mas enfim, Os Sofredores. Uma pegada um pouco diferente pra quem gosta de leituras mais nessa pegada aí, que acredito eu que vale a pena, tá? Inclusive ele tem outros livros já publicados, mas eu ainda não tinha entrado em contato com ele. Um dia lerei também, mas por enquanto temos só Os Sofredores na estante. Aí esse aqui, coincidentemente ou não, acaba seguindo um pouquinho o ritmo do que foi Tempo e o Vento, mas não igual, tá? Eu digo no sentido de um retrato histórico do Rio Grande do Sul, porque é o Farrapo da Silvia Meireles Karcher. Essa autorinha aqui, inclusive esse aqui é o primeiro livro, tem continuação, mas não li ainda, então não posso indicá-los a vocês, mas o fato é que o Farrapo traz a história de uma personagem que vai viajar no tempo e vai voltar para o passado, num retrato aí, numa situação complicadíssima, porque, né, uma coisa é o Rio Grande do Sul de 2000 e... eu não lembro de que ano que é esse livro, mas enfim. Depois dos anos 2000 e o Rio Grande do Sul de 1900 e bolinhas, que era bem mais complicado, principalmente para as mulheres, então ela vai ter que dar uma adequadinha aí no jeito de suportar certos personagens bem complicados e de gênios fortes, vamos dizer assim, e realmente, né, um certo gaúcho com quem ela vai se deparar e vai ter altas aventuras. Então, é uma história que traz o retrato do Rio Grande do Sul do passado com a personagem atual que vai ir para o passado. Então, tem esse conflito, vamos dizer assim, e acompanhar ela nessa jornada é uma experiência bem interessante de se fazer, não só pelo retrato de um estado diferente, mas da própria personagem, porque, né, a história é sobre a nossa personagem, Lara, que eu pelo menos fiquei, né, meu Deus, adorei demais ter conhecido a história. A autora escreve super bem, então vale super a pena conhecer, dar uma olhadinha lá, ver se vocês vão gostar da história, do estilo de história, que eu acho que vale a pena, tá? Eu particularmente não gosto muito. Por exemplo, O Perdido da Karina Risse, que se passa, que ela é uma guria que vai lá pro passado. Não consegui terminar aquele livro lá, mas esse aqui é um pouquinho diferente, então eu gostei um pouco mais. Talvez por estar mais próximo, a gente acaba tendo um pouquinho mais de apego. Então, é um pouquinho diferente, então é uma indicação. Quem gostou de Perdida talvez goste de Farrapo. Então, vão lá conhecer, ver o que vocês acham, tá? E aí, pra finalizar, o livro que eu disse que talvez eu seja suspeita, porque é justamente o meu livro de Outro Mundo. Escolhi esse porque, além de ter sido um dos primeiros que eu escrevi, é o que mais tem... não o que se passa, porque todos se passam no Rio Grande do Sul, quase todos, mas é o que mais tem realmente elementos do Rio Grande do Sul aqui. Não só pelo diálogo, pela linguagem, mas também pela característica dos locais, pelos próprios personagens e pequenos detalhes, né, que mostram o quanto eles estão aqui inseridos no Rio Grande do Sul, na região metropolitana em específico, mas com uma pegada diferente, bem diferente, tá, de Os Sofredores, porque a gente tem alguns elementos sobrenaturais, personagens mais jovens e que estão aí no finalzinho do ensino médio e tem não só questões de vida para encarar, mas também um certo detalhezinho sobrenatural que vocês podem observar pela capa,
que eu particularmente acho que vale a pena conhecer, tá? Então esse aqui é um livro que, diferente dos outros, tem um pezinho no sobrenatural, ao mesmo tempo que também se passa no Rio Grande do Sul, então de uma maneira um pouco mais discreta, mas que se passa aqui, então acho eu que vale a pena conhecer, tá? Então, aqui de Outro Mundo. Esse, inclusive, tá disponível em e-book e formato físico só comigo, mas tem e-book pra quem quiser ir conhecer a história, tá? E é isto. Esses foram 6 livros de autores nacionais que eu indiquei pra vocês, que eu já tive contato, tá? Eu tenho outros na estante, mas que eu ainda não li, então não adianta eu falar pra vocês. Então tá aqui 6 livrinhos queridíssimos, maravilhosos. Tem muitos autores do Rio Grande do Sul, gaúchos, que escrevem super bem e merecem todo o reconhecimento. Mas não posso indicar todos, pois não li todos, tá? Então quem aí já leu outros autores, não só que escreveram histórias que se passam no Rio Grande do Sul, mas que são gaúchos, me contem aqui nos comentários. Vamos compartilhar indicações, porque é sempre legal, né, encontrar autores que são daqui, no meu caso, né, autores que são daqui ou que escrevem histórias que se passem aqui, porque acaba tendo um pouco mais de contato, mais aproximação, né, não são histórias que se passam em São Paulo, que a gente não sabe realmente se é daquela forma, né, mas a gente vê as histórias que se passam aqui, a gente pode dizer, olha, é igual mesmo, é parecido, como é que ela sabe disso? Então, é interessante conhecer autores daqui, pelo menos pra mim, e que escrevem também histórias que se passem aqui. Pra mim é sempre uma boa experiência ler autores que escrevem sobre o Rio Grande do Sul, autores gaúchos principalmente, tá? Então sempre gosto de ler histórias de pessoas que são daqui, ou que começaram, né, suas vidas aqui. Então, pra mim, pelo menos, é sempre uma experiência diferente. E é isto. Vou ficando por aqui. Esses foram, né, a nossa listinha de autores gaúchos em comemoração ao nosso mês, setembro, que é o mês da Revolução Farroupilha e também é o mês do meu aniversário. Então, pra mim, é um mês maravilhoso, certo? Vou ficando por aqui. Não deixem de comentar aqui livros de autores ou que se passem no Rio Grande do Sul, autores gaúchos ou que se passem no Rio Grande do Sul, pra gente compartilhar e trocar indicações, tá bem? Vou ficando por aqui, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal. Até a próxima!